noite a todos. Foi difícil chegar aqui hoje, mas agradecemos muito todos que perseveraram até o fim para chegar aqui em segurança, e queremos agradecer muito a presença de todos. De certo, tem outros no caminho, porque a avenida estava bem trancada hoje, e aqueles que vêm de Alvorada, de certo, estão presos no trânsito, mas vamos esperar a chegada dos outros. Então, vamos começar a nossa leitura, pelo menos, porque tem bastante hoje. Vamos ler em Ezequiel, capítulo 40. Ezequiel, capítulo 40. E vamos ler a partir do versículo 1. No ano 25º do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade... Quem sabe os irmãos que estão ali atrás podiam passar para frente para deixar lugar para os outros. Obrigado, Sr. Jesuíno. Chegou a lotação de Alvorada. Obrigado, Marcelo. Muito bom, já melhorou bastante. Então vamos começar de novo. Ezequiel capítulo 40, versículo 1. No ano 25º do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi ferida, naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões de Deus, me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, e havia sobre ele como edifício de cidade para a banda do sul. E havendo-me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir, estava em pé na porta. E disse-me o homem: Filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque para tu mostrar, foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto tu vires. Então, a partir do versículo 5, vai muito longe. Temos muitas medidas. Alguém querendo ler pode fazer em casa. Vamos passar para o capítulo 41. 41, versículo 16. Os umbrais e as janelas estreitas e as galerias em redor dos três, defronte do umbral, estavam cobertas de madeira em redor, e isso desde o chão até as janelas, e as janelas estavam cobertas, até ao espaço em cima da porta, e até ao templo de dentro e de fora, e até toda a parede em redor, por dentro e por fora, tudo com medidas. E foi feito com querubins e palmeiras,
de maneira que cada palmeira estava entre querubim e querubim, e cada querubim tinha 2 rostos, a saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de uma banda, e um rosto de leãozinho para a palmeira da outra. Assim foi feito por toda a casa em redor. Desde o chão até acima da entrada, estavam feitos os querubins e as palmeiras, como também pela parede do templo. As ombreiras do templo eram quadradas, e no tocante à dianteira do santuário, a feição de uma era como a feição da outra. O altar de madeira era de 3 côvados de altura, e o seu comprimento de 2 côvados, e tinha as suas esquinas, e o seu fundamento e as suas paredes eram de madeira. E me disse, esta é a mesa que está perante a face do Senhor. Capítulo 43. E 1. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória, e o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim e me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis, nos seus altos, pondo o seu umbral ao pé de o meu umbral e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Habitarei no meio deles para sempre. Então, já estamos nestes últimos 8 capítulos do livro, que talvez sejam os mais interessantes para todos nós, já que se tratam do milênio, o reino milenar do Senhor Jesus Cristo, e como nós temos hoje o templo que será construído naquela época para adoração lá na cidade de Jerusalém. Mas, quem sabe, precisamos tirar uns minutos só para colocar tudo em ordem, para a gente não ficar confuso demais. E nós já encontramos nestas últimas noites muitos detalhes complicados.
E nestes capítulos que lemos agora, tem muitos detalhes difíceis de entender. Mas não é a minha intenção entrar em detalhes e nós vamos tirar uns detalhes simples, se conseguimos encontrar, e aprender umas lições e detalhes preciosos para nos alimentar esta noite. Então, em breve, o Senhor Jesus Cristo vai voltar para levar deste mundo a sua igreja. Nós vamos para o céu para estar com Cristo. Depois daquele evento, haverá um período que ninguém sabe realmente quanto tempo. Pode ser meses, pode ser anos. Mas enfim, aquele homem vai se levantar para assinar aquele acordo de paz com a nação de Israel. E no momento de assinar o contrato, o acordo, o relógio de profecia, que por enquanto está parado, vai começar a andar novamente. 3 anos e meio de tribulação, 3 anos e meio de grande tribulação. Um total de 7 anos. Enfim, o Senhor Jesus Cristo vai descer do céu. Ele vai se manifestar em poder e grande glória para estabelecer o seu reino milenar. Aqueles inimigos que vão se congregar ao redor da cidade de Jerusalém com a intenção de remover o povo de Deus da face da terra, serão destruídos. E Cristo, o libertador da nação, ele vai descer, vai destruir aqueles inimigos e a nação vai receber o rei de Davi. As portas serão levantadas na cidade santa e o rei vai entrar para estabelecer o seu trono e reinar com justiça neste mundo por 1000 anos. Todos sabem disso, só para refrescar a memória. Então, onde estamos aqui em Ezequiel capítulo 40? Nós estamos no reino milenar. O templo que será edificado em Jerusalém, no Monte Sião, no reino milenar. Então, nós sabemos que já houve vários santuários aqui na terra, onde Deus habitava entre o seu povo. Podemos começar com o tabernáculo, lá no deserto. Aquela estrutura com tantos detalhes que falam de Cristo, onde Deus habitava no meio do seu povo. Depois, o templo que Salomão construiu. Davi ajuntou os materiais, ele não foi permitido construir, mas Salomão, o filho dele, construiu. E quem sabe é um assunto para outro dia falar um pouco sobre o templo de Salomão. Muitos detalhes fascinantes.
Aquele templo foi destruído e o povo foi levado em cativeiro para a Babilônia. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas por enquanto vamos pensar nos edifícios, nos templos, nos santuários. Depois daqueles 70 anos de cativeiro, quando Ezequiel e Jeremias e Zacarias profetizaram, o povo voltou para a sua terra para reconstruir o templo. Só que havia uma diferença. A partir daquela época, não era mais o lugar sagrado cheio da presença e da glória de Deus que era antes, na época de Salomão. Havia idolatria, desvio, desobediência, e Deus não estava mais no meio do seu povo como antes. Mas de qualquer forma, havia o templo. Depois, tinha o templo de Herodes, do qual nós lemos no Novo Testamento, lá em Jerusalém também, onde o Senhor Jesus Cristo chegou para visitar, para pregar, para jogar fora aqueles comerciantes. Bom, aquele templo também foi destruído no ano 70, junto com a cidade. Hoje não tem templo nem em Jerusalém, nem em qualquer outra cidade do mundo. Eu sei. Interessante que estamos falando sobre este assunto depois dos acontecimentos da semana passada, ou retrasada. O nosso amigo pensa que ele construiu uma casa do Senhor em São Paulo. Imagine só, já substituiu Jerusalém, mas é outro assunto. Ele acha que o templo de Salomão agora deve ser a casa do Senhor, onde Deus habita. Nos dias de hoje, não precisamos falar mais nada sobre isso. Então, no futuro, como nós temos aqui, haverá um templo estabelecido, edificado em Jerusalém, e a glória de Deus há de encher aquele lugar. Talvez de uma medida maior do que antes, até mesmo no dia de Salomão. Mas vamos ver se dá para chegar até lá hoje. Então, vamos começar aqui no capítulo 40. Nós lemos que foi no ano 25º do nosso cativeiro. Tá? Quer dizer que fazia 25 anos que o povo estava no cativeiro na Babilônia. Faltava 55 anos para eles voltar para a terra, a pátria. Tá? No 14º ano, depois que a cidade foi ferida, quer dizer, 14 anos depois da destruição de Jerusalém e do templo.
parar um pouquinho. Vamos, como nós lemos, acho que foi capítulo 3, na segunda-feira, vamos morar onde eles moravam. Vamos nos colocar na situação do povo só por uns minutinhos. Longe de casa, longe da sua cultura, longe da pátria, longe do templo, que nem existia mais. Não é fácil. Faz quanto tempo que vocês estão aqui? Acho que faz uns 25 anos. É muito tempo. Faz quanto tempo que o templo foi destruído? Eu acho que faz uns 14 anos. Então, tem esperança de voltar? Não sei. Você acha que um dia vai voltar para a pátria para ver o templo, um templo novo, edificado? Não, eu acho muito difícil. Eu acho que nós perdemos tudo. E, olha, nós nos desviamos tanto de Deus, nós desobedecemos tanto a palavra de Deus, estamos tão longe dele. Eu acho meio difícil para a gente voltar para qualquer situação, até mesmo parecida como antes. Pois é, 25 anos, 14 anos. Eu acho que tinha muitas pessoas que não tinham perdido a esperança, que já estavam perdendo. Acabou. Não tem mais futuro para a nação. Não tem mais futuro para Jerusalém. Não tem mais esperança de ver o templo edificado. Estamos longe e estamos perdidos, sem esperança. Mas foi no ano 25º do cativeiro. Foi 14 anos depois da destruição do templo. E qual foi o mês? Qual foi o mês? O primeiro mês. E o dia? O dia 10. Quem está pensando? Quem está pensando? O dia 10 do primeiro mês. Bom, nós estamos pensando em janeiro. Abibe. O dia 10 do mês Abibe. O que acontecia? Pena que não é escolinha. Tá bom. Era o dia do início dos preparativos para a Páscoa. Não foi? Pois é. Então, será que havia alguém lá na Babilônia, longe de casa, pensando, mas hoje é o dia 10 do primeiro mês? Me lembro de tantas vezes a gente escolhia o cordeiro e preparava as coisas e colocava tudo em ordem. Me lembro bem desta época. Tantos anos atrás, será que vamos fazer aquilo novamente? Foi naquele dia que Deus falou com Ezequiel. Ezequiel, tem esperança. Por quê? Eu sou o Deus da
redenção. Eu trouxe o meu povo lá do Egito, porque eu tinha um propósito e ainda tenho. O desvio, a desobediência, não estragou totalmente o meu propósito. E neste dia, o primeiro mês, o 10º dia, eu estou falando que um dia haverá lá no Monte Sião um templo. Esperança, sacrifício, redenção e tantos detalhes preciosos para o povo, mas não dá para parar muito, porque tem muitos detalhes aqui. Então, Deus levou Ezequiel para a terra de Israel, porque ele estava na Babilônia. Levou ele para a terra, levou ele para Jerusalém, no caso. E ele viu como edifício de cidade para a banda do sul. E ali, em pé na porta daquele edifício, havia um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, com um cordel de linho na mão e uma cana de medir. Seria muito interessante tirar tempo para descobrir quem era este homem com a aparência do cobre. Vamos dizer por enquanto que foi um anjo, talvez com uma diferença importante. Mas ele estava lá e ele disse para Ezequiel, filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver. Tá? E assim, o homem com a aparência do cobre levou Ezequiel para dentro e mostrou para ele todos os detalhes daquele edifício, um edifício de 3 andares, bem grande, em torno de 49.000 metros quadrados. 49.000 metros quadrados. E ele mediu esta parede, viu, Ezequiel? Medida tal. Esse espaço, estou medindo, está tomando nota? Tal, medida. E pode ler capítulo 40 e 41 e 42 e 80% do conteúdo destes capítulos são medidas. Não fala muito dos materiais, quase nada dos materiais. Bem diferente do tabernáculo e do templo de Salomão. Não fala quase nada dos móveis. E vamos falar sobre isso daqui a pouco. O tabernáculo estava, não vou dizer estava cheio de móveis, mas tinha vários. Mas medidas. E ele não disse a Ezequiel, aquela parede aí mais ou menos são uns 2 metros. Não. 1 metro 99 centímetros. Tá? Bem exato. Porque
ele tinha dois instrumentos para medir. Ele tinha, um cordel de linho na mão, que seria para medir medidas curtas, pequenas. E uma cana de medir, para medidas maiores, lá no pátio, por exemplo. Então dá para ver, meus irmãos, que o homem estava mostrando para Ezequiel cada detalhe e medindo tudo com precisão. E você diz, parecido com Moisés, lá no monte. Deus levou ele para lá e mostrou a planta do tabernáculo. Disse que era para ele fazer tudo de acordo com aquilo que tinha visto. Sim, meus irmãos, não precisa ler muito a palavra de Deus para descobrir que Deus é detalhista. E muito. Se é mais ou menos, não serve para Deus. A metade de uma coisa mal feita não serve. Deus se interessa nos detalhes e Ele espera que o seu povo faça tudo de acordo com aquilo que Ele detalhe. E assim, quando só uma pequena lição nas nossas vidas, nas nossas igrejas, nas nossas reuniões, uma coisa mais ou menos parecida com a verdade não serve. Se nós fizermos aquilo do nosso jeito e parecido com aquilo que Deus descreve na sua palavra, mas para nós serve, para nós talvez, para Deus não. Deus é um Deus de detalhes e Ele espera que cada detalhe seja exatamente como Ele descreve. Devemos guardar bem este princípio nas nossas mentes. Então, você pode ler em casa, antes de dormir, eu sugiro esses capítulos e as medidas. Bom, eu não vou entrar em detalhes. E você diz que é bom. Eu também digo que é bom. Mas, se você ler e chegar até o fim da leitura, você vai pensar, mas tinha pelo menos 3 coisas que destacam. 3 detalhes destacados, repetidas na descrição deste edifício de 3 andares. Você vai descobrir que haverá pilares e colunas. Pode contar, eu não contei. Mas pode contar. Quantas vezes fala de pilares e colunas naquele edifício? E você diz, bom, qualquer edifício tem que ter colunas e pilares. Exatamente. Mas não se fala. Quando você vai comprar um apartamento, uma casa,
Você não pergunta para o vendedor, para o construtor, quantas colunas tem? Estão todas escondidas. De certo tem aqui neste salão, mas nunca viu, não ser o seu Wilfredo aí, os outros que construíram. Depois daquele dia nunca mais viu as colunas e os pilares. E ninguém chega aqui, que salão bem pintada, bem bonitinho, e janelas, e forro, e telhado, mas ninguém diz as colunas. Ninguém comenta. Mas, meus irmãos, as colunas, os pilares são fundamentais. Se não tivesse, não adianta ter pintura, e janelas, e telhado, e forro. Sem colunas, não é edifício, não é prédio. Então, aqui neste templo, Deus, o homem com aparência do cobre, Ezequiel, está vendo o pilar? Coluna. E as medidas das colunas também. Então você diz que quer dizer isso? É muito simples, já que nós estamos aprendendo coisas básicas esta semana. Colunas na palavra de Deus, o que nós lemos lá em Timóteo, que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. É a coluna que dá firmeza, estabilidade ao prédio. Então parece que Deus estava mostrando para Ezequiel: Ezequiel, o que nós temos aqui não é um tabernáculo com cortinas, com coberturas temporárias. Nós temos aqui algo firme, não digo permanente, mas algo levantado para a glória de Deus. Temos colunas e pilares em abundância. Tem outro detalhe. Na sua leitura, você vai bom, por que estou falando da leitura no futuro? De certo, todos vocês já descobriram tudo isso. Já descobriu, então, que haverá muitas janelas no templo do milênio. Muitas janelas. Para quê? Eu não sei se tem, de certo tem por aqui. Eu sei que tem lá em São Gabriel um templo religioso que não tem janela alguma, porque é uma sociedade secreta. Tem uma porta lá nos fundos, mas não tem janela. Por quê? Tudo que acontece ali dentro é secreto. Não pode ver, não pode chegar por perto, só por convite. Meus amados irmãos, não haverá qualquer coisa escondida ou misteriosa do templo do milênio. Haverá janelas em abundância. Haverá ampla oportunidade para qualquer pessoa chegar perto para ver o que está acontecendo. Você se lembra da frase-chave do nosso livro? 65 vezes: eu sou o Senhor. E aquele edifício
ficará lá no Monte Sião, naquele alto monte, e o mundo inteiro terá a liberdade de chegar perto e observar o que está acontecendo. E o mundo inteiro vai ver quem é o Senhor do universo. Então, meus irmãos, que bom que neste mundo vai conhecer aquele que ainda é rejeitado. O mundo não o quer, despreza. Mas o mundo, enfim, terá oportunidade de ver o Senhor na sua glória e majestade. Então, tem muitos outros detalhes. Outra palavra que aparece muito é a palavra vestíbulo. Também tem muitas câmaras, quartos, peças. E pode observar esses outros detalhes e meditar um pouquinho. Então você diz, as decorações. Estou lembrando que o templo de Salomão estava revestido de ouro e prata. E lá no tabernáculo havia madeira de acácia, do melhor, cobre, prata, ouro, em abundância. Então, quais são os materiais do templo do milênio? Eu já disse que não temos muitos detalhes. Nós lemos de madeira, mas nem qual tipo de madeira não tem. Só tem um detalhe interessante no capítulo 41, a partir do versículo 17 e 18, nós lemos parece que são esculturas de querubins e palmeiras. Tá? Então, não sei bem como que é, mas parece que é um tipo de revestimento, talvez de madeira, talvez de metal. Eu não sei. Mas esculturas de querubins. Um querubim com dois rostos. Um rosto de homem, outro de leão. Não. Leãozinho. Tá? Não leão, leãozinho. Vamos voltar daqui a pouco. Um querubim olhando para uma palmeira. No outro lado, outro querubim com dois rostos também, um de homem, um de leãozinho, olhando para a mesma palmeira. Ali do lado, outro querubim olhando para outra palmeira. No outro lado, outro querubim olhando para a mesma palmeira. Então, o que quer dizer tudo isso? Eu não sei. Mas é muito interessante que temos esses detalhes. Bom, o querubim sempre fala de justiça na Bíblia. Aquele guardião da justiça, da santidade de Deus.
A palmeira sempre fala de vitória, né? Então já pegou alguma coisa, né? No contexto da nação de Israel, a redenção, mas desobediência, desvio, idolatria, tragédia uma após a outra. Um trajetório trágico dos piores. Mas, enfim, um templo estabelecido. 2 querubins de justiça, olhando para uma palmeira de vitória, parece que estão anunciando a justiça, apesar das falhas humanas, apesar dos desvios e tragédias pelo caminho, a justiça de Deus triunfou. E tem ali no templo monumentos à vitória da justiça divina através dos agora o reino milenar. Por isso eu acho que o templo, bom, vai ser um edifício literal, mas representando um novo sistema, uma nova forma de viver. E assim, a justiça triunfou. Como que fica a justiça no mundo lá fora do templo? Perfeita. Tem um rei assentado no trono, governando com uma vara de ferro. Justiça perfeita. E estampado nas paredes, a justiça triunfou, enfim. Talvez. Só uma sugestão. O querubim com 2 postos, um de homem, outro de leãozinho. Bom, nós já pensamos segunda-feira que o homem, o leão, o bezerro e a águia são representantes da criação. Então temos aqui o homem e o leãozinho. Um representante da raça humana, um representante dos animais. E você diz, mas por que está falando do leãozinho? Por quê? Porque no reino milenar, meus irmãos, o leão não será mais o leão como nós conhecemos. O leão vai se deitar como o cordeirinho. Não é mais leão e leãozinho. Né? Que coisa linda. E ali, estampado nas paredes, para todo mundo enxergar, o Deus da redenção, o Deus da justiça. Ele restaurou a nação de Israel. Ele trouxe a nação bem para o lugar onde ele queria, em comunhão com ele. E olha a criação também. O poder
A influência do Criador, do Rei, atinge a própria criação. É assim. Só uns pensamentos bem simples e pode meditar à vontade sobre este assunto. Versículo 22, nós lemos do altar de madeira. E você diz, e o candelabro? Cadê o candelabro? Não fala nada do candelabro. E o altar de incenso? Também não tem. E aquela mesa para os pães da proposição? Nós lemos de mesas aqui, mas são outras mesas de outros tipos. Não fala daquela mesa que havia no tabernáculo. E a arca e o propiciatório? Não tem também. Tem o lugar santíssimo, o santo dos santos. Aquele lugar sim. Mas a arca e o propiciatório, aquele lugar onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, só ele. E agora? E o véu? Não tem mais. Outro detalhe, além das colunas, dos pilares, das janelas, portas e mais portas e mais portas. Então, o que tudo isso nos ensina, meus irmãos? É muito simples. Acesso sem qualquer impedimento a Deus. Não era assim no deserto. Não era assim no templo de Salomão. Mas agora, tudo diferente. E Deus abre o caminho sem impedimento. E você diz, mas tem o altar. Claro que tem o altar. Claro que tem. O altar está lá, bem maior do que o altar do Antigo Testamento. E você diz, por que será que tem aquele altar de holocausto? E não tem os outros móveis? Não tem o véu? Por que será que só o altar que tem? Então, meus amados irmãos, vocês sabem. Estampado permanentemente naquele templo do milênio. O que foi que tornou possível todas estas maravilhas? O sacrifício de Cristo. Sim. A morte dele sobre a cruz. Aquele que está no trono, governando, reinando em justiça, morreu para tornar possível toda esta cena maravilhosa. Então, tem que ter o altar. Não pode ficar sem o altar. Uma lembrança, uma estátua permanente, a vitória de Cristo sobre a cruz. Mas temos que passar para capítulo 43. Então, Ezequiel completou a sua visita lá do templo. E ele foi levado à porta. Uma porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente.
E lá do caminho do Oriente, a glória de Deus se aproxima e enche aquele edifício. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo. Às vezes, a leitura, sempre a leitura é bem melhor do que a explicação. Então vamos escutar de novo. A voz disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu santo nome, nem eles, nem os meus reis. Com as suas prostituições e com os cadáveres dos reis nos seus altos. A rebelião acabou. O desvio, a desobediência, a idolatria. Não tem mais, nunca. Deus habitando para sempre com o seu povo. A glória dele enchendo a casa. E ele está ali para ficar. Pena que o povo não deu para Deus o lugar que ele merecia anos atrás. Mas graças a Deus, a nação será restaurada, salva. E Deus há de ocupar o lugar que ele merece. Então, era só isso que eu tinha para dizer. Que vergonha. Sobre 4 capítulos, cheio de detalhes, mas quem sabe serve para estimular o estudo de mais detalhes. E se alguém gosta de desenhar, pode, eu acho que não consegue fazer antes de dormir hoje, mas pode ir para casa, pegar um papel bem grande, uma folha de A1 e um lápis e uma régua, e pode desenhar o templo. Não é difícil. Não é difícil. Porque tem todas as medidas e as posições de cada coisa. E pode me trazer a planta amanhã para ver se acertou. Vamos orar. Nosso Deus, Pai, em nome precioso do Senhor Jesus Cristo, queremos confessar novamente a nossa indignidade, a nossa fraqueza, mas ficamos maravilhados perante a Tua grandeza, a Tua glória, e confessamos que apreciamos muito pouco estas verdades apresentadas para nós nas Sagradas Escrituras. Nós pedimos que sejamos ajudados e abençoados e que possamos voltar para casa com um desejo de nos dedicar às Tuas coisas mais um pouco para a honra e a glória do Teu nome. Pedimos a Tua bênção e nos entregamos nas Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então agradecemos muito a presença de todos e pessoalmente eu quero
dizer muito obrigado por ter vindo hoje. Quase não deu para mim estar aqui. E não passei muito bem o dia de hoje. Mas é bom que vocês vieram e esperamos que seja para a bênção e o proveito de todos. Então, continuamos amanhã, é sábado, às 8 horas. Amanhã vamos pensar mais nesse templo, os sacrifícios, os sacerdotes lá no templo. E eu acho que tem muitos assuntos interessantes e vamos simplificar o máximo possível. E espero que seja de proveito. Então, nós vamos cantar em terminar 327. 327. Não sou capaz de compreender o que meu Deus propõe fazer, mas sei que todo o seu poder em Cristo me protege. Vamos cantar os últimos dois versos, 4 e 5 de 327 em terminal. Que satisfeito